Boa noite a todos. Havendo quórum, sobre a proteção de Deus e de acordo com a Constituição, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. O senhor pode sentar. Em apreciação, a ata número 26, 2017, da sessão anterior. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado com a luz do vereador Eduardo Longo. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de Resolução 01/2017. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, no uso das prerrogativas conferidas pelo artigo 151 do Regimento Interno da Câmara, submete ao plenário o seguinte projeto de resolução. Altera a redação do artigo 47 do Regimento Interno, que trata sobre a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Artigo 1º. O inciso 5 do artigo 47 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. São comissões permanentes da Câmara. Inciso 5. Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência Social. Artigo 2º. Compete à Comissão de Bem-Estar Animal. A linha A. Opinar direta ou indiretamente a proteção e bem-estar animal e o meio ambiente. B. Ampliação de políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar animal. C. Fiscalizar problemas relativos ao tema, promover campanhas e acompanhar as políticas públicas. D. Realizar debates, reuniões e discussões juntamente com as entidades, protetores e ONGs, a fim de diagnosticar os problemas enfrentados pelos animais, a fim de apontar possíveis soluções. E. Promover e indicar medidas que destinem à conservação da natureza, melhoria do meio ambiente e bem-estar animal. F. Fiscalizar a atuação de autoridades municipais, a quem competir registro de ocorrência e ou providências, verificação de denúncias relativas ao bem-estar animal e ao meio ambiente e, quando da sua omissão, tomar as medidas cabíveis. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Presidência, João Francisco da Cunha Franco, 23 de junho de 2017. Vereadores: Rosane Costa, presidente; Eva Mesa, vice-presidente; Biramar Goulart, primeiro secretário; e Jonatas Souza, segundo secretário. Requerimento 013/2017. Autoria de todos os vereadores. Requerimento 14/2017. Autoria, vereadora Eva Mesa Prates, bancada do PMDB. Requerimento 15/2017. Autoria dos vereadores da bancada do PP e do PSB. Requerimento 16/2017. Autoria, vereadora Eva Mesa Prates, bancada do PMDB. Indicação 66/2017, autoria dos vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, do PDT. Indicação 67/2017, autoria dos vereadores da bancada do PP e do PSB. Indicação 68/2017, autoria dos vereadores da bancada do PP e PSB. Pedido de informação 060/2017, autoria dos vereadores do PDT. Pedido de informação 61, autoria dos vereadores do PDT. Pedido de informação 62/2017, autoria dos vereadores do PDT. Pedido de informação 63, autoria dos vereadores da bancada do PDT. Pedido de informação 64, de autoria dos vereadores das bancadas PP e PSB. Pedido de informação 65, autoria vereadora Rosane Costa, PDT. Pedido de providências 155/2017, autoria dos vereadores das bancadas PP e PSB. Pedido de providências 156/2017, autoria dos vereadores das bancadas PP e PSB. Pedido de providência 157/2017, autoria dos vereadores democratas.
Pedido de providências 158/2017, autoria vereadora Rosane Costa, bancada PDT. Respostas do Executivo Municipal. Pedido de informação 49. Seja informado a esta casa quando será realizadas as provas em nossas escolas estaduais e municipais para a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores mirins de Lavras do Sul. A autoria dos vereadores da bancada do PDT. Resposta. Venho, através deste, em resposta ao pedido de informação 49, comunicar que na Lei 2058/2001 não consta o mês para a realização das provas para prefeito, vice-prefeito e vereadores mirins. Informo que, em virtude de assumirmos a Secretaria de Educação este ano e não ter havido os trâmites de transição e também por termos várias providências a tomar, até a presente data as provas não foram realizadas. Estando prevista a realização das mesmas para o mês de outubro, por ser o mês da criança. Atenciosamente, Ana Cristina Munhoz, secretária de Educação. Pedido de informação. Aqui. Pedido de informação 50. Que seja informado qual o andamento da solução do problema que se encontra na residência da senhora Isaura Pereira, Rua Valdemar dos Santos, número 331, bairro Olaria. Resposta. Informamos que realizamos a visita à residência da senhora Isaura Pereira e encaminhamos uma solicitação para que a Secretaria de Obras iniciasse as obras na residência durante a primeira semana do mês de maio, como havíamos combinado com essa secretaria. No momento, entramos em contato com a Secretaria de Obras, que nos informou que o pedido encontra-se entre as prioridades, porém, ainda não foi atendida devido ao grande número de demandas. Atenciosamente, Cláudia Garcia, secretária de Assistência Social. Indicação 52. Que seja realizado estudo para a construção de passeio, calçada, na Avenida José Cacildo de Labari, da autoria dos vereadores PDT. Indicação 53. Para que seja realizado estudo para a construção de uma parada de ônibus ao lado da Fazenda Mantiqueira, na localidade de Mantiqueira, 1º Distrito, de autoria dos vereadores do PDT. E indicação 54. Para que seja realizado estudo para ver a possibilidade de incluir no cronograma das respectivas secretarias a pavimentação nas laterais do ginásio de esportes Fernando Pelizer Teixeira, de autoria da bancada do PDT. A resposta é que, em atendimento às indicações, faremos um estudo paralelo com a Secretaria de Obras e Setor de Engenharia. Daniele dos Santos, secretária de Planejamento. Indicação 55, para que seja realizado estudo para uma concessão de transporte individual de passageiros, táxi, com carro adaptado para cadeirantes, autoria da bancada do PDT. Já. Pedido de providência 136. Que seja feita a retirada da placa PARE, que se encontra na frente da Escola Licínio Cardoso, e que a mesma seja colocada na esquina Rua Tiradentes, com a Pires Porto, ao lado da loja Alforria, de autoria dos vereadores do Democratas. Resposta. Após realizar a averiguação no local, constatando a localização atual das placas de trânsito, entramos em contato, verbalmente, com o secretário municipal de Obras e Transportes, senhor Jorge Vieira Munhoz, expondo a situação. Acertamos, então, de o reunirmos com o setor de engenharia para que seja realizado estudo sobre a sinalização viária existente na área urbana e sobre as atitudes e providências necessárias para correções. Atenciosamente, Leandro Figueiredo do Nascimento, diretor do Departamento Municipal de Trânsito.
Providência 137. Para que seja feita a troca de bueiros quebrados e onde se fizer necessário, na Estrada da Mantiqueira, em frente à propriedade do senhor Francisco Abascal, como também na localidade de Camaquã, perto da propriedade do senhor Silvio Vargas. Autoria, vereadores da bancada Democratas. Em resposta, quanto à colocação de bueiros na Estrada da Mantiqueira, já foram colocados 10 bueiros na divisa entre a estadual e a que dá acesso à Mantiqueira, ao lado da propriedade de Francisco Abascal. E os demais bueiros necessários já estão agendados assim que tivermos com a reta escavadeira e a caçamba disponíveis. Vamos colocar os bueiros que estão faltando. Jorge Munhoz, secretário de Obras e Transportes. Pedido de providência 138. Providenciada a colocação de lâmpadas nos postos da continuação da Rua Arlindo Paranhos, bairro Promorar, mais precisamente no trecho compreendido entre as ruas José Magalhães e Samuel de Souza, que seja retirado o lixo existente na rua citada. Da autoria, vereadora Eva Mesa, PMDB. Em resposta, quanto à colocação de lâmpadas nos postes das ruas da nossa cidade, como a da Rua Arlindo Paranhos, bairro Promorar, vão ser colocados segundo o nosso cronograma que o carro da elétrica já vem fazendo há dias, até atingir todo o perímetro urbano. Essa é a nossa meta. Estamos seguindo rua por rua dos bairros da nossa cidade, onde o eletricista responsável pelo setor já saiu à noite nesses locais para ver onde está faltando iluminação. E, segundo este levantamento feito pelo eletricista, esta rua citada também faz parte, aguardando apenas a chegada neste local, conforme nossos serviços prestados. Pedido de providência 139. Setor competente para que o Código de Posturas, em seus artigos 75 e 76, que tratam do recolhimento dos animais soltos em logradouros públicos. Autoria da vereadora Eva Mesa, PMDB. Em resposta, venho manifestar no sentido de auxiliar a resolver este transtorno causado pelos animais soltos nos logradouros públicos. Inicialmente, para cumprir os artigos 75 e 76 da Lei Municipal 2810/2007, citados no pedido de providências, sugerimos alguns lotes pertencentes ao município, tais como uma área de terras localizada na localidade de Rincão dos Biages, outra é a área da quadra coberta da Escola Dr. Crispim Raimundo de Souza, Olaria, que possui área total de 2 hectares, e a área localizada nos fundos do quartel da Brigada Militar. Sugerimos um estudo para detalhar de que forma esses animais serão apreendidos e como deve ser a estadia destes, visando sempre o bem-estar animal. Tendo em vista a grande dificuldade em obter provas para aplicar notificações e multas, sugerimos também a regulamentação sobre a identificação dos animais para que a fiscalização seja mais eficiente. É oportuno informar que a fiscalização vem trabalhando no sentido de orientar os proprietários de cavalos e notificando-os quando identificados. Atenciosamente, Luiz Augusto Pires Martins, fiscal de obras e posturas. O memorando é 017, do setor de engenharia para o gabinete do prefeito. Pedido de providência 140, para que seja providenciada a colocação de uma trave de futebol e marcação na quadra de esportes, consertos dos balanços da pracinha e reparos no telhado do centro comunitário localizados no bairro Potimedeiro. Autoria, vereador Adilson Seixas. Resposta. Quanto à colocação de trave de futebol e marcação na quadra de esportes do bairro Potimedeiros e conserto dos balanços da pracinha, como também reparos no telhado do centro comunitário, vamos vistoriar o local para que possamos colocar em nosso cronograma de atividades para que possa ser atendido conforme a nossa demanda de tempo e serviços que têm prioridades. Jorge Munhoz, secretário de Obras e Transportes, para o gabinete do prefeito municipal. Essas foram as matérias do expediente, passaremos para o grande expediente. Vereador Adilson Seixas. Vereador Eduardo Longo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite à assistência. Estava em viagem, por isso eu me atrasei uns minutinhos. Justificar minha ausência no início da sessão. Referente às matérias, a gente tem visto bastante resposta parecida.
uma com as outras, cronograma de trabalho, estamos colocando os cronogramas de trabalho. Algumas coisas não têm aparecido, algumas coisas, após alguns meses dos pedidos, eu tenho visto. Por exemplo, Rua Júlia Castilhos foi pedindo a manutenção, desobstrução dos possíveis passeios. Final de semana passado eu vi que a máquina passou por ali, mas o sistema de limpeza continuou o mesmo. Passa o final de semana, a máquina passa na sexta e fica todo final de semana, fica o resíduo espalhado pela cidade. Então, não tenho visto muito sincronismo nessa parte aí. Eu acho que é uma questão de afinar. Estamos fechando o 6º mês aí, né? Primeiro, o 8º dessa administração, torcendo para que tudo dê certo. Ultimamente a gente vem se frustrando politicamente a nível municipal e a nível nacional. Então, quero poder fazer parte da diferença aqui do município. E peço encarecidamente que a administração passe a olhar com bons olhos aos nossos pedidos aqui, pois não são pedidos diretamente originários aqui dos vereadores, e sim demandas que a comunidade solicita através desses vereadores. Então, só queria dar esse toque mais uma vez. Obrigado, senhora presidente. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Senhora presidente e demais colegas de assistência, só para deixar registrado aqui que semana passada falei com o engenheiro da prefeitura, o Thiago, e no qual ele me falou que vai mandar primeiramente arrancar as taquaras da Sanga da Poti para depois continuar o trabalho. Então quero deixar registrado aqui que uma vereadora Eva tinha me perguntado aquele dia e eu fui até ali. Eu acho, vereador Eduardo, que esses pedidos que nós fizemos aqui como vereadores, às vezes é interpretado mal por algum secretário, porque tem uns que respondem que não tem muito. Eu fui questionado por um secretário esses dias, que não vou divulgar o nome aqui, que o meu pedido não teria muita importância, sem saber qual era o pedido que eu teria para fazer. Então, assim, eu acho que tem que levar a sério o nosso trabalho. A gente está sendo cobrado todos os dias nas ruas, não aparece, porque eu mesmo, pode que se notarem aí, eu estou fazendo bem pouquinho pedido, fazer pedido para receber dentro do possível, aí eu estou cansado, passei 4 anos assim. Então, enquanto não vir respostas realmente que vão fazer as coisas andarem, eu não vou acompanhar vocês os 3 que são meus, que assinam junto comigo, mas possivelmente eu vou fazer poucos pedidos. Então, vou estar gastando papel e impressora aí para não dar em nada, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter seriedade nas coisas, tem que fazer as coisas bem feitas para que possa andar. E como todos nós sabemos aqui, a gente foi até Porto Alegre aqui, os 3 do PP, conseguimos aí a verba junto com o prefeito Sávio. Não estamos escolhendo cor partidárias para que Lavras desenvolva e, por entanto, a gente não está tendo alguma coisa, respostas boas dos nossos pedidos. Então, quero deixar registrado aqui que, a partir de hoje, eu vou ver as coisas com os outros olhos, entendeu? O que for bom para o município, esse vereador vai realmente aprovar aqui, e o que não for, o que for interesse pessoal de alguma politicagem, pode ter certeza que eu vou votar contra aqui, senhora presidente. Muito obrigado. Vereador Biramar Machado. Boa noite, senhora presidente, demais colegas, senhoras e senhores da assistência. Ontem eu saí pela parte da manhã e fui à Três Estradas, ali na parte onde está sendo feito patrulhamento. E aí eu estava observando a quantidade de falta de bueiro na estrada. É um serviço que está sendo feito, provavelmente, se vier chuva, vai ser perdido o serviço. Então, o que acontece? Não adianta fazer patrulhamento na estrada sem melhoramento no escoamento da água. Isso todo nós, a gente sabe, está todos os dias na estrada. Senhora presidente, peço à senhora que, dentro do possível, possa ir na ordem do dia,
pôr em apreciação dos demais colegas, para ver se nós poderíamos mudar o horário para o meio-dia no período de inverno, se os demais colegas aceitarem. Obrigado, senhora presidente. Vereadora Eva Mesa. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, visitantes. Vereador Luiz Augusto, o senhor disse que falou com o engenheiro e ele vai primeiro retirar as taquara para depois iniciar. Quando ele já iniciou essas obras? Quando? Para continuar as obras? Ele iniciou vereadora, o que ele me passou foi isso, que a princípio ele ia mandar 2 funcionários pra falar continuar com o secretário, para o secretário liberar 2 funcionários para tirar as taquaras para depois começar o serviço. Quer dizer, não foi feito nada. Não foi feito nada ainda. Então, eu vou sugerir à senhora presidente, que a senhora mandou um ofício para o seu executivo, e quando vir a resposta, eu vou lhe pedir que a senhora dê encaminhamento aos moradores das residências que estão com problema, do ofício dessa casa, que foi encaminhado, junto com a resposta do executivo. Porque eu sei que os vereadores, que o vereador Viramar falou também das estradas, vereador, eu sei da sua intenção, que a gente, no início, você colocou à disposição para ajudar, mas infelizmente, o Executivo não quer a nossa ajuda e eu sei que essa casa está fazendo tudo possível, os vereadores estão unidos e se colocar à disposição. Só que o Executivo não quer ouvir o vereador Biramar, que tem experiência de estrada, não quer me ouvir, eu coloquei à disposição, como os demais vereadores também. Então, a nossa parte nós estamos fazendo e vamos fazer pela comunidade, sempre vamos pedir. Se for o caso, a gente vai para a rádio, a gente fala, estamos aqui à disposição. Tanto a minha bancada como as outras, tenho certeza disso. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Jonatas Souza. Uma boa noite a todos os colegas, boa noite, senhoras assessoras, visitantes, esposa do vereador Jonatas. Primeiramente, gostaria de agradecer à assessora Ana Márcia por estar nos assessorando essa noite, por motivos da assessora Nina estar com problema de voz, está com uma gripe muito forte. Também dizer aos colegas que a vereadora Marisa, vereador Jonatas e eu participamos na tarde de hoje da reunião do Cored na cidade de Bagé, onde nos foi disponibilizado este livro, que é sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região da Campanha, onde ficou agendado para o dia 6 de julho, onde todos os vereadores estão convidados a comparecer no plenário desta casa, onde será feita uma reunião do Comude, onde será debatido os projetos prioritários para levar na reunião do dia 10 de julho em Bagé, onde será feita, então, dessas consultas, desses projetos da consulta popular. Então, agendem, por favor, dia 6 de julho, às 9 horas, no plenário desta casa. Vereadora Adilson Seixas, eu fiz questão de pegar uma indicação que foi encaminhado pelo senhor e assinado por mim, referente à passagem do caminhão de lixo lá na estrada 11, Lavras Caçapava, onde justificamos a agroindústria que lá se encontra instalada, onde o caminhão do lixo não passa. Recebemos a resposta onde diz: senhor prefeito, encaminhado pelo secretário Jorge, venho por este comunicar aos senhores vereadores, em resposta à indicação número 16, que após analisar essa indicação e vendo possibilidade, faremos a coleta desse lixo nesta localidade. Lhe informo, vereador Adilson, que este final de semana o esposo da dona Ilionete, o senhor Irajá, trabalhou conosco lá fora, e onde nos disse que a dona Ilionete participou de uma reunião com o executivo, onde foi dito para ela da impossibilidade de passar o caminhão do lixo lá. Quer dizer que não vai passar. Não alegou os motivos, então eu lhe convido a nós nos deslocarmos até o executivo e para ver a justificativa por que o caminhão não passa lá naquela localidade, porque tem uma agroindústria e ainda o senhor Irajá, que ainda tem que toda semana fazer o aterro do lixo, ele tem que cavar buracos para poder... O senhor quer usar a palavra? Se me permite. Pois não. Eu tinha prometido que não me manifestar, mas devido a essa causa aí do executivo com o legislativo, não tem por que a gente não se manifestar. Porque se não pode ir ali na agro, não pode ir ali na rural também. Porque a distância é quase a mesma e eles têm que botar numa carroça o lixo para deixar na rural.
sendo que o trajeto que é feito da Uíça, onde faz o retorno do caminhão ali, o Cerrito, é de 1,5 km até a entrada ali do Rincão dos Rochas, e se andar bem devagar não leva 5 minutos para ir e voltar, sendo que poderia ser atendido sim, entendeu? E nós não vamos, enquanto eu estiver nessa casa, eu não vou deixar de lutar por esse caminhão passar lá. Então, nem que para isso eu tenha que ir na promotoria ou até mesmo na defensoria. Eu não vou abrir mão disso aí, porque se nós temos uma agroindústria, tem que ter voz para fazer isso aí. E agora, se é um capricho do executivo, não cabe a mim julgar agora, que eu não vou abrir mão, não vou mesmo. Senhora Presidenta, eu sei que não posso me apartar, pois mas só, não, vereador Guto. Eu queria só para complementar a matéria aí. Muito bem, vereador, mas só que não é só a agroindústria, tem um monte de demoradores lá que precisam. Inclusive da água, que a gente está batalhando, que parece que agora estão começando a colocar lá. Mas tem mais moradores que precisam lá. É só registro, tá, Presidenta? Pois não, vereador. Vereador Adilson pode saber que esta vereadora lhe acompanha. Vamos trabalhar juntos para isso, certamente eu sei com o apoio dos demais colegas. Recebi na tarde de hoje, através de e-mail, quero passar aos demais colegas, um convite para uma audiência pública na cidade de Bagé, onde estão tratando da implantação do curso de medicina, que será realizado na sexta-feira, dia 30 de junho, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. E também vou deixar anexado no mural desta casa a programação do seminário Pampa e o Gado, que terá abertura no dia 6 de julho, na quinta-feira. Também quero comunicar à casa que as nossas assessoras estão 100% trabalhando na consolidação das leis, onde, em seguida, se Deus quiser, creio que até o final do ano, essa parte já vai estar toda completa, né, juntamente com o órgão que nos dá assessoria, que é o IGAM. Consulta o senhor se quer fazer intervalo ou passaremos direto? Podemos passar direto? Pedimos à senhora secretária que faça leitura das matérias da ordem do dia. Projeto e Resolução 01/2017 altera a redação do artigo 47 do Regimento Interno, que trata sobre a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Artigo 1º. O inciso 5 do artigo 47 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. São comissões permanentes da Câmara. Permanece inalterados os incisos 1, 2, 3 e 4, alterando o 5, que passa a vigorar Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência Social. E o inciso 6 permanece o original. Exposição de motivos. O presente projeto de resolução tem por finalidade a alteração da redação do inciso 5 do artigo 47, assim acrescentando na redação a Comissão Permanente de Bem-Estar Animal. Esta comissão é uma necessidade, pois é preciso estabelecer uma ordem legal capaz de promover, fiscalizar, regrar e estabelecer as ações referentes à proteção e direito dos animais. A inclusão do bem-estar animal visa promover ações regulamentadoras com o intuito de fomentar a proteção, defesa dos animais e meio ambiente, ora implementando projetos, ora tomando iniciativas públicas para que se cumpra uma política que carece de melhor regramento legal, além de emitir pareceres e fiscalizar programas e recursos destinados ao tema. Diante destas carências, torna-se imprescindível, na esfera da municipalidade, a criação de políticas públicas de proteção e defesa dos animais, observando que nossa cidade está se estruturando no antigo mercado público, num centro de bem-estar animal. Em face do crescimento da demanda de ações que envolve interações entre os cidadãos com os animais e o meio ambiente, condutas envolvendo a prática de maus-tratos e os atos de crueldade aos animais não podem mais ficar sem o respaldo de leis e de políticas públicas que os protejam.
Sala da Presidência, João Francisco da Cunha Franco, 23 de junho de 2017. Vereadores: Rosane Costa, presidente; Eva Mesa, vice-presidente; Biramar Goulart, primeiro secretário; e Jonatas Souza, segundo secretário. Eu passo a presidência da Casa, vereadora Eva, porque eu preciso me manifestar nessa resolução, vereadora. Pois não, vereadora. Colegas, desde que assumimos esta casa, a gente vem lutando em questão dos animais soltos de rua, animais sem dono. E eu lembro que eu disse aqui, no meu primeiro pronunciamento, esta causa não tem partido. Hoje, a vereadora Marisa e o vereador Jonatas estavam comigo em Bagé, onde o vereador Jonatas também foi procurado, na questão de 2 atropelamentos de cachorro, hoje aqui em Lavras do Sul, sendo que um deles veio a óbito, não resistiu, e o outro amanhã, certamente, teremos que encaminhar para Bagé, porque quebrou a coluna, está rastejando, e ele, de tão nervoso que fica, o pobre animal, com dor, ele comeu a mãozinha dele. Então, hoje, tiveram que a Fernanda atendeu, teve que fazer um curativo para poder deixar ele até com uma coleira para não conseguir tocar na mão. O que eu quero dizer para vocês é que esta comissão, tanto aqui nos municípios vizinhos, Bagé, Caçapava, já existe. E se nós não colocar a Comissão de Bem-Estar Animal numa das nossas comissões de saúde, permanente dessa casa, que inclui a Comissão de Saúde e a Comissão de Meio Ambiente, se não começar por aqui, nada vai ser feito. Eu quero dizer para vocês que essa resolução, que será, né, com a concordância de todos, aprovada hoje, nós teremos que nos deslocar até o prefeito e pedir, com a máxima urgência, que o Centro de Bem-Estar Animal, que falta pouca coisa para colocar em andamento, a gente sabe disso, que apressem e que a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente é cobrado. Depois que eu assumi essa causa, o vereador Adilson Seixas também já está ajudando. A gente, não me custa, a gente sabe, a gente tem que botar a mão no bolso, mas eu acho que o poder público tem que fazer a sua parte. E isso é questão de saúde. E pelo que hoje disseram para o vereador Alemão, que esta causa já está de responsabilidade da Secretaria de Saúde, né, vereador? Então, vamos fazer a nossa parte e cobrar de cada poder a sua parte. É isso, vereadora Eva. Obrigada. Vereadora, passo novamente os trabalhos a Vossa Excelência. Colocando em apreciação, então, a resolução de mesa 01, que trata da alteração da redação do artigo 47 do Regimento Interno, que trata sobre a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 13/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que aí subscrevem requerem que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada à empresa Provedor Farrapo, a Rua Benjamin Constant, 785, Centro, Caçapava do Sul, CEP 96.570.000, a solicitação urgente de providências referentes à melhoria da qualidade dos serviços de acesso da internet banda larga no município de Lavras do Sul. Justificativa. Apresentamos este requerimento considerando as inúmeras queixas feitas pelos clientes da internet banda larga Provedor Farrapo sobre a péssima qualidade dos serviços de acesso à internet na cidade de Lavras do Sul. Como a Câmara de Vereadores é o órgão que representa a comunidade, se fazem necessárias atitudes para buscar reverter este problema que está afetando a nossa população em geral. A reclamação por parte dos usuários da internet da Farrapo é, essencialmente, devido à lentidão absurda, interrupção e às dificuldades de conexão e pela falta do sinal. Por outro lado, a conta sempre vem para o cliente pagar, sem nenhum desconto.
A Câmara de Vereadores decidiu requerer providências através deste documento e, se caso as condições do sinal da internet não forem melhoradas, encaminharemos cópias do mesmo ao Ministério Público, já que nosso município não dispõe de órgão de defesa do consumidor, como PROCON, solicitando o cumprimento do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece aos órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, a obrigatoriedade de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O povo de Lavras está sendo lesado e isso não pode continuar do jeito que está. Sala Severino Silveira, 23 de junho de 2017. Autoria de todos os vereadores da Câmara. Este requerimento, como todos os colegas assinam, não precisa entrar em votação, certamente será aprovado por unanimidade, apenas conhecimento a plenário. Requerimento 14/2017. A vereadora que a esse subscreve requer que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal cópia do memorando 17/2017 do setor de engenharia, este referente ao pedido de providências 139/2017. Justificativa. Justifica o presente requerimento pelo fato do memorando 17/2017, de autoria do senhor Luiz Augusto Martins, fiscal de obras e posturas, ser endereçado ao gabinete do senhor prefeito municipal pelo teor do mesmo. Este serviria de subsídio para que fosse respondido o pedido de providência 139/2017. E, por equívoco, foi encaminhado a esta Casa como resposta ao referido pedido de providências. Sala Severino Silveira, 22 de junho de 2017. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do PMDB. Em apreciação, requerimento número 14. Pela ordem, senhora presidente. Vereadora Eva. Como pode ser observado, em resposta, o fiscal de obras encaminha para o Executivo sugerindo, o que fosse feito para atender o pedido 139. E como foi encaminhado direto a esta Casa, estamos devolvendo para o Executivo fazer a resposta ao pedido. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda apreciação requerimento 14. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 15/2017. Senhora Presidente, os vereadores signatários deste requerem, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, setor competente, o que segue. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a escolha do servidor municipal padrão e que, no mês de outubro, mais precisamente no dia 28, dia do servidor público municipal, o escolhido seja homenageado em conformidade com a Lei Municipal 1442/1994. Justificativa. Entendemos que essa escolha é um plus como forma de complementação de renda, já que os seus salários vêm sofrendo defasagem com o passar dos anos. Justifica-se também por se tratar de uma competição sadia que serve de incentivo aos servidores no desempenho de suas atividades e, por merecimento, agraciado com o diploma. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 21 de junho de 2017. Vereadores Marisa Barreto, Guto Bittencourt, Cadico Labella, da bancada do PP, e Eduardo Luongo, da bancada do PSB. Em apreciação, requerimento número 15/2017. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 16/2017. A vereadora que a esse subscreve requer que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado à Corsã, Unidade de Lavras do Sul, o que segue. Reiteração do pedido de providências 61/2017, aprovado nesta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2017, que solicita revisão e conserto nas ruas onde a firma terceirizada LM Construções prestou serviços à Corsã e o calçamento tenha ficado danificado. Justificativa. Justifica o presente requerimento ao fato de, até esta data, não ter recebido resposta ao pedido de providências 61/2017. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do PMDB. Em apreciação, requerimento número 16. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade. Indicação 66/2017. Senhora Vice-Presidente. Os vereadores que a subscrevem solicitam que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Planejamento e Setor de Engenharia, ou que segue. Que seja realizado um estudo para a colocação de uma mureta, contenção, na rua Celestino Pires Dutra, Beco Berçário, onde mostra fotos em anexo. Justificativa. Esta indicação está sendo apresentada por estes vereadores, atendendo aos pedidos dos mesmos, que relatam que este local não apresenta contenção para evitar acidentes, pois, se tratando de uma área com mais ou menos 3 ou 4 metros, oferece risco para munícipes que por ali trafegam, podendo ocasionar quedas. Sala Severino Silveira, 19 de junho de 2017. Vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, ambos da bancada do PDT. Em apreciação, indicação 066. Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesma, permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Indicação 67/2017. Senhora Presidente, os vereadores signatários desta indicam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, ou que segue. Que seja estudada a possibilidade do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, implantar projeto visando ao desassoreamento do rio Camaquã. Que neste estudo sejam levados em consideração o Decreto Estadual 52.701/2015 e o Sistema de Cadastramento de Desassoreamento, cópias anexas. Justificativa. Um dos principais problemas que afetam os rios, principalmente os que passam pelo meio das cidades, e aqui se inclui o nosso rio Camaquã, é o assoreamento. Neste processo vem ocorrendo o acúmulo de lixo, entulho e outros detritos no seu fundo, devido ao descarte incorreto. Além da ação do homem, o assoreamento é provocado também de forma natural, pois com o passar do tempo vem ocorrendo o acúmulo de terra ou areia no fundo do rio, passando a suportar cada vez menos água. Como consequência do assoreamento, há uma redução no volume de água do rio, que também se torna turva e impede a entrada de luz, impossibilitando a renovação do oxigênio que os peixes e outros organismos precisam para sobreviver, colaborando e ou comprometendo a qualidade da água, resultando no desequilíbrio do ecossistema. Entendemos que a primeira medida é a conscientização da população para que o lixo não seja jogado nos rios. Outra medida, a que buscamos com a apresentação dessa indicação aos nobres pares, é a ação do governo com o projeto de manutenção do rio, através do processo de desassoreamento. Este consiste em retirar do fundo do rio, com o uso de máquinas, todo tipo de lixo e detritos depositados. Desta forma, consegue-se aumentar a sua vazão. O decreto número 52.701/2005 servirá de embasamento, se o Executivo Municipal entender viável a matéria, para regrar e possibilitar a instituição deste pleito, visto que o mesmo estimula a limpeza e desassoreamento com o objetivo de reduzir os danos causados pela natureza. Ainda, o referido decreto possibilita aos municípios aderirem ao programa, oferecendo alguns instrumentos como linhas de crédito, convênios, licenciamento estadual por cadastro, educação ambiental, dentre outros. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos os colegas para a aprovação dessa indicação, que nada mais é que buscar soluções preventivas para que o rio Camaquã, patrimônio de todos nós, seja cada dia mais valorizado e para que gerações futuras não enfrentem problemas referentes à poluição extrema e que continue tendo o privilégio de respirar um ar puro que nossa lavrinha proporciona unicamente. A natureza não sabe fazer perguntas como nós, mas ela tem respostas claras e diretas para o que fazemos com ela. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 21 de junho de 2017. Vereadores Marisa Barreto, Guto Bittencourt, Cadico Labella, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, PSB. Em apreciação, indicação número 67/2017. Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade. Indicação 68/2017. Os vereadores que a subscrevem solicitam, após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: que, através dos setores competentes, seja estudada a possibilidade da construção de um campo de futebol no espaço destinado à prática de hipismo, localizado nas dependências do antigo 6º RPMON. Justificativa. A apresentação desta matéria prende-se ao fato de que os moradores do bairro Dr. Bucão não dispõem de um espaço apropriado para a prática de esportes, lazer e recreação, os quais rotineiramente praticam atividades e espaços improvisados, inclusive no meio da rua, colocando os moradores, principalmente as crianças, em situações de risco. Considerando que o local indicado não será utilizado na realização do projeto de construção da escola municipal, a implantação de um campo de futebol será de grande valia para os moradores do referido bairro. Devemos considerar ainda que a execução desta proposta dependerá de recursos mínimos aos cofres públicos, uma vez que o local necessita apenas de pequenos reparos e, posteriormente, da instalação de 2 goleiras e demarcações do campo. Encaminhamos anexas imagens do local, bem como do espaço utilizado pelos moradores do referido bairro para a prática esportiva. Sala Severino Silveira, 22 de junho de 2017. Vereadores Eduardo Luongo, PSB, Guto Bittencourt, Cadico Labella e Marisa Barreto, bancada do PP. Em apreciação, indicação número 68. Senhor presidente, Vereador Eduardo. estamos apresentando essa indicação. Alguns meses ou algum tempinho atrás já tinha feito algum relato aqui sobre o bairro Dr. Bucão, a ausência de algum lugar, de algum espaço para recreação da comunidade lá, tanto dos jovens, adultos. Fazem sua recreação, as crianças brincam na rua, jogam bola na rua, andam de bicicleta na rua. E ao lado ali, onde virou um elefante branco, hoje está em processo de construção de uma escola num lado, mas ainda se tem um grande espaço ali que é a carriere ali da hípica. Então, é um local que já está até, de certa forma, gramado, é plano, e contemplaria, ou contemplará, se for acatado, um espaço esportivo para o bairro do Turbucão. Tanto que nas fotos aí, e eu já reclamei disso, que a administração foi lá no bairro e mexeu em algumas coisas, começou algumas obras, e como resultado desse início de obras acabaram obstruindo o local onde eles jogavam. Está tomado de terra, tem algumas caçambas de terra, alguma goleira foi destruída. Então, Me permite aí, vereador? Sim, vereador. Só para a questão de registro aí mesmo, hoje eu fui na vila lá do Dr. Bucão e é um absurdo aquele buraco lá cheio de esgoto, né? Aquilo lá é uma coisa séria mesmo. Olha, só quem vai lá olhar e enxergar aquilo ali da forma que está, eu não sei como é que não tomaram providência ainda. Obrigado, senhor. Por falta de parte... pedido aqui, por falta de cobrança, tenho certeza que dessa casa não é. As reuniões também, né, por iniciativa da vereadora, reunião de bairro vem acontecendo e a solicitação é a mesma. Já passa a palavra, vereador. A solicitação é a mesma, então é competência do executivo único exclusivamente tomar essas medidas e sanar o problema. E em 6 meses, tenho certeza que alguma coisa já teria sido feita. Estamos fechando o 6º mês. Então, alguma coisa deveria ter sido feita. Inclusive isso, que estou relatando nessa indicação. O pequeno campinho onde a gurizada fazia sua atividade física está obstruído por terra que foi tirada, foi aberto um buraco, foi colocado, foi ficado. Não sei se a vereadora queria uma parte. Não, o senhor já falou, mas só para concluir, inclusive a gente até o prefeito se fez presente, né? A gente convidou, foi o secretário de obras, disse que em 15 dias estaria resolvido, não resolveu. O prefeito esteve lá também, disse que não, que vai tudo ser resolvido, mas não, nada resolveu. Começaram uma coisa que não tem condição de concluir. Então que não comece, porque se não tem material, não comece, porque a situação ficou pior, como diz o vereador Eduardo. Só para concluir, vereador, obrigado. Se o vereador me permite. Vereador, Não, foi criado um nome para aquilo lá, o buraco do alemão. Para eu concluir, estando apelidado, batizado ou não, tá feio, tá crítico a questão do bairro ali. Peço mais uma vez, digo sempre encarecidamente, que a administração tome
iniciativa e finalize essas pequenas obrinhas dentro da cidade, porque isso aí acaba prejudicando o andamento do bairro. O bairro está completamente desfigurado, posso dizer assim, do começo ao fim, do início do bairro até o fim do bairro. Então era isso. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 60/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam que, após o pedido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, à Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação quanto ao andamento da mão de obra referente à reforma do prédio da parte administrativa do 3º Pelotão da Brigada Militar, cito a Rua Barão do Rio Branco, em nosso município, e se esta secretaria já possui previsão para o início e término desta obra. Justificativa. Para fins de informar estes vereadores quanto ao andamento desta reforma, visto que já houve processo licitatório para sistema de registros de preços para possíveis aquisições de materiais e os mesmos já podem ser adquiridos. Estes vereadores demonstram preocupação a respeito desta obra, pois o referido prédio encontra-se em situação precária. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017. Vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, ambos da bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 060. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 61/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que as subscrevem solicitam que, após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado à Secretaria de Planejamento o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação se foi realizado estudo para a colocação de letreiro de identificação em alvenaria com o nome da cidade nos 2 trevos que dão acesso a Lavras do Sul, como foi solicitado através da indicação 30/2017, encaminhada por estes vereadores. Justificativa. Conforme resposta da secretária de Planejamento, através do memorando 17/2017, encaminhado em 5 de abril do corrente ano, foi informado que seria realizado estudo junto ao setor de engenharia, com o objetivo de avaliar a referida indicação. As colocações destes letreiros têm como intenção embelezar a entrada de nossa cidade e atrair a atenção de visitantes para o município. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017. Vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, ambos da bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 061. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 62/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que aí subscrevem solicitam que, após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação. Que seja informado a estes vereadores o andamento do pedido de providências 99/2017, que segue cópia em anexo, solicitada pelos mesmos. Justificativa. Conforme a resposta do secretário de Obras e Transportes, através do memorando 102/2017, foi dito que fariam um estudo no local, vendo a possibilidade da colocação desta rampa e que atenderiam dentro das demandas dessa secretaria. Já se passaram quase 3 meses e nenhuma providência foi tomada a respeito do referido pedido. É necessário que o mesmo seja atendido, pois a comunidade usufrui de um pequeno acesso que se encontra em condições precárias, podendo assim ocasionar acidentes, principalmente com crianças e idosos. Esta rampa tem como objetivo oferecer um caminho seguro e estável para todos os munícipes, sem que os mesmos precisem fazer a volta pela rua que dá acesso às capelas para chegar ao cemitério municipal. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017. Vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, ambos da bancada do PDT. Só um minutinho, vereadora Eva, antes de colocar a apreciação. Não. Apenas para dizer aos colegas que, por equívoco da nossa assessora, foi repetido o 661, tá? Mas na ata agora será corrigido. Obrigada. Em apreciação, pedido de informação 062.
Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 63/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam que, após o ouvido do plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que seja informado a esses vereadores se foi concluída a análise referente ao pedido de providência 101/2017, que segue cópia em anexo, solicitada pelos mesmos. Conforme a resposta do setor de engenharia, através do memorando 10/2017, foi dito que o referido setor já estava elaborando estudo técnico para detectar as áreas de calçadas e vias públicas de difícil acesso. Assim como seria realizada uma planilha de custos para levantamento de valores para a futura execução de projetos. É de extrema importância que seja atendido este pedido, pois estes vereadores preocupam-se em garantir a acessibilidade para todos, oferecendo vias de circulação adequadas em uma garantia de acesso à saúde, ao trabalho, ao lazer e à educação, principalmente para pessoas com dificuldades para se locomover. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017, vereadores Adilson Seixas e Rosane Costa, ambos da bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 063. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 64/2017. Senhora Presidente, os vereadores signatários deste solicitam, após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, assessoria jurídica e setor competente, o que segue. Que seja informado esta Casa Legislativa se há possibilidade de ser concedida autorização visando a construção de monumento no cemitério municipal, em local a ser estudado, em homenagem aos maçons falecidos, como requer o senhor Alfredo Braga da Cunha, venerável mestre da loja maçônica Acácia das Lavras, número 4512, conforme documento anexo. Justificativa. Estamos atendendo solicitação da entidade, confiada aos vereadores das bancadas abaixo, em que pese o artigo 5º, inciso 6, e artigo 19, inciso 1, da Constituição Federal, por entendermos que o representante da maçonaria em questão busca tão somente a liberação de um local, visto que os custos com a construção desse monumento, caso autorizada pelo Executivo Municipal, correrão por conta da loja maçônica. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017. Vereadores Guto Bittencourt, Cadico Labella, Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Luongo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de informação número 64. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 65/2017. Senhora Vice-Presidente, a vereadora que a essa subscreve solicita que, após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, setor competente, o seguinte pedido de informações. A. Quais os locais destinados para o ponto de táxi em Lavras do Sul? B. Quais os táxis autorizados a trabalhar em cada um desses pontos? C. Como são organizados os plantões para que os munícipes de Lavras do Sul possam usufruir deste serviço 24 horas? D. Que seja informado quem compõe a comissão de táxi que regulamenta e fiscaliza a prestação deste serviço. Justificativa. Apresento este pedido de informação em consideração às reclamações de usuários que se queixam que, em muitas vezes, principalmente no período da noite, não encontram táxis nos pontos e os telefones disponíveis como plantão não são atendidos. Considerando que o Poder Executivo é o responsável pela fiscalização dos táxis no município, solicitamos também que seja divulgada a escala de táxis de plantões com os respectivos números dos telefones e o ponto disponível. Os táxis são uma opção de transporte para os cidadãos que podem usufruir por conforto, por pressa ou por outra necessidade de urgência em qualquer hora do dia ou da noite. Sala Severino Silveira, 23 de junho de 2017, vereadora Rosane Costa, bancada do PDT.
Em apreciação, pedido a informação 065. Pela ordem, senhora Por vice-presidente. não, vereador Luiz Augusto. Eu vou me manifestar aqui porque todos nós, colegas que até sabem que eu sou taxista há 25 anos aí, sou proprietário, e eu acho que é válido aí a informação que a presidente está pedindo, mas a título de registro de esclarecimento, quero dizer, senhora presidenta, senhora vice-presidenta, que a gente hoje, desde a semana passada, a gente está pagando a Pepita com as informações, divulgando o telefone do plantão. Eu acho que assim, eu vou sugerir para o prefeito, no qual que seja feito plantão por ponto, porque eu tenho certeza que o meu táxi faz plantão. Agora, eu não posso dizer que o outro meu colega vai fazer o plantão. Então, assim, a gente quer estar divulgando o número do plantão, eu quero fazer uma reunião ali com eles, pedir para o prefeito, para que seja feito por ponto. E segundo, assim, tem umas coisas assim que não dá para admitir. Tem pessoas que ligam para aqueles táxis que realmente eles andam, e não ligam para o meu táxi, um exemplo. O vereador fulano e tal lá ligou para outro táxi lá, aí não ligou para o meu e vai reclamar, sem ligar para o meu. Então, assim, eu acho assim, que as pessoas realmente tem alguém que tem razão, mas muitas pessoas não têm razão. Porque esse dia me deparei com um senhor que tinha dito que tinha ligado para todos os táxis, infelizmente não era verdade, porque o meu táxi estava com o telefone ligado e eu fui no meu telefone e não foi chamado meu carro. Então, assim, tem que ver as coisas primeiro. Entendeu? Assim, tem pessoas que reclamam com razão e tem as que não reclamam com razão. E tem aqueles que pegam o táxi e esquecem também de passar lá depois para acertar. Então, assim, a gente tem que ver bem isso aí, porque eu estou aqui defendendo a minha classe e é verdade o que eu estou falando. Eu tenho 25 anos de táxi em Lavras, entendeu? Assim, e a primeira coisa que muitas pessoas fazem, usam o táxi, não pagam e ficam de mal com o taxista. E saem a falar do taxista. Isso aí tem que ser revisto para que as pessoas não reclamem. Que geralmente quem reclama é quem faz isso aí. Uma vez eu vinha vindo e tinha um cidadão falando na Pepita FM dos taxistas de Lavras. Eu peguei e fui lá e entrei dentro da rádio e disse assim, e hoje é o prefeito, que era o gerente da rádio, como é que o senhor deixa um cidadão desse estar falando dos taxistas, se ele não paga ninguém? Ele deve para todos os 13 táxis que tem em Lavras. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é válido, senhora presidenta, mas que tem que ser avaliado. E outra coisa, esse do plantão, acho que está resolvido, porque a gente está pagando a Pepita lá para divulgar o número lá, mas eu como proprietário, hoje eu quero que seja por ponto de táxi. Obrigado. Ainda em apresentação, pedido de informação 065. Pela ordem, Pois não, presidente. vereador Santos. Não, Guto, vereador Guto, muito válida a sua colaboração, a sua explicação. A gente sabe que as leis, né, principalmente a nossa aqui em Lavras, a lei do táxi, é de 75, a gente sabe que é uma lei bem antiga. E eu, verificando a lei, o que diz nela? Os pontos de estacionamento farão rodízio ao serviço noturno, ficando obrigatoriamente um carro de plantão. Mas que bom que agora vocês estão acertando para ficar um por cada ponto. E, de repente, ficando esse telefone disponível, a gente cala a boca daqueles, se não ligou para aquele táxi, daquele número que está à disposição, é válido. Então, é bom que divulgue o número, né, independente se for o táxi do Guto, do Pedro, do Paulo, não interessa, mas um número que fica à disposição. Só me permite mais só uma palavrinha, vice-presidente. Inclusive, quero noticiar para os meus colegas aqui que eu estou com uma lei nova de táxi ali, que quero ingressar nessa casa aqui, eu acho que a semana que vem, só para participar para vocês aí, tá? Ainda em apresentação, pedindo a informação 065. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 155/2017. Senhora presidente, os vereadores signatários deste solicitam, após o vídeo plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, setor competente, o que segue. Que sejam tomadas as providências abaixo no cemitério municipal. 1. Identificação nas capelas com o nome das pessoas que estão sendo veladas. 2. Limpeza nos aparelhos de ar-condicionado. 3. Instalação de lâmpadas de emergência nas capelas e na parte interna do cemitério.
4. Construção de mais uma cozinha anexa às capelas. Justificativa. Quanto ao item 1, em atendimento a pedidos de várias pessoas, muitas não residentes em Lavras, quando de sepultamento de familiar ou amigo, que dizem encontrar dificuldade em saber em qual das capelas o ente querido está sendo velado, quando as duas estão ocupadas. Item 2. A falta de limpeza e manutenção nos aparelhos tem dificultado o seu bom desempenho. 3. Devido aos frequentes problemas no que diz respeito à iluminação no local. 4. Quando testemunhamos 2 velórios no mesmo dia e horário, notamos que a construção de mais uma cozinha facilitaria o acesso dos familiares de forma menos tumultuada, principalmente no inverno, momento em que um café ou chá, de certa maneira, conforta os que estão prestando suas últimas homenagens aos falecidos. Sala Severino Silveira, 20 de junho de 2017. Vereadores Guto Bittencourt, Cadico Labella e Marisa Barreto, bancada do PP, e Eduardo Luongo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de providências número 155. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Esse nossos pedidos aí que a gente fez aí, ó, eu presenciei agora o dia que faleceu o avô da Nancy aqui, nossa funcionária aqui da casa, e o seu 01 ali, pessoas que não eram de Lavras, que chegavam, que não conheciam, que não sabiam, e realmente não sabiam onde é que era, quem eram as pessoas que estavam sendo veladas naquelas capelas ali. Os ar-condicionados não estão funcionando, as pessoas passam madrugada, agora no inverno ali, congelados ali dentro. Não tem nada. E a cozinha é bem organizada a cozinha, mas só que é uma cozinha pequena, e aí as pessoas ficam com vergonha de chegar ali, eu contei uma ou outra família ali, entendeu? Então, eu acho que isso aí é válido, eu acho que tem que ser tomado providências, eu acho que da forma que está não pode ficar, né, senhora presidente? Muito obrigado. Ainda em apreciação, pedido de providências. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 156/2017. Senhora presidente, os vereadores signatários deste solicitam, após o vídeo plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras, o seguinte: que sejam adotadas medidas visando a solução do problema de esgoto que corre a céu aberto nas ruas Maria Barcelos de Souza, mais precisamente em frente à Casa Comercial número 124, e João Cândido Esquírio, em frente à residência número 50, Rua Não Calçada, próxima à Capela São José. Justificativa. Em atendimento às solicitações de moradores das ruas citadas, que reclamam da situação constrangedora e insuportável provocada pelo mau cheiro, inclusive um morador e comerciante já usaram as redes sociais para mostrar sua indignação com o descaso por parte do poder público com relação ao problema. Sala Severino Silveira, 22 de junho de 2017. Vereadores Marisa Barreto, Guto Bittencourt e Cadico Labella, bancada do PP, e Eduardo Luongo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de providências número 156. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 157/2017. Senhora presidente, os vereadores que a esse subscrevem solicitam que, após o vídeo plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja feita a substituição ou a revitalização das placas de sinalização que se encontram no poste na rua Alexandre Silveira, em frente à Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Justificativa. Justificamos tal pedido, pois a mesma se encontra em péssimas condições de visibilidade e também para garantir a segurança dos condutores e pedestres. Sala Severino Silveira, 23 de junho de 2017. Vereadores Jonatas de Souza e Biramar Goulart, bancada do Democratas. Em apreciação, pedido de providências número 157.
Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 158/2017. Senhora Vice-Presidente. A vereadora que a esse subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, com destino à Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de providências. Que sejam adotadas as providências necessárias referentes aos esgotos a céu aberto que se encontram nos seguintes locais. A. Na Rua Maria Barcelos de Souza, em frente à loja Paredão Surf. B. Na Rua João Luxinger Bucão, em frente à Agência dos Correios. Justificativa. Apresento este pedido de providências por esta vereadora ter constatado pessoalmente sobre os vazamentos de esgotos a céu aberto nas ruas Maria Barcelos de Souza e João Luxinger Bucão. As condições em que se encontram os locais visitados em frente aos pontos comerciais, loja Paredão Surf e Agência dos Correios, locais onde tem um fluxo muito grande de motoristas, motociclistas e pedestres, conforme este vereador verificou, o esgoto corre a céu aberto e precisamos sanar este problema. Em forma de protesto, o proprietário da loja Paredão Surf colocou um cartaz com dizeres: esgoto a céu aberto, 2 meses, com uma seta apontando para o esgoto. Alegou que teve iniciativa para chamar a atenção de forma diferente. Também já recebi várias reclamações e, por isso, solicito que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, tome as providências necessárias, pois o fedor é insuportável. Segue fotos anexas. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 23 de junho de 2017. Vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providência 158. Pela ordem, Pois não, vice-presidente. vereadora Rosane. Apenas foi uma falha da nossa assessora, por a gente já teria pedido a ela que, quando fossem 2 pedidos iguais, que falasse com os proponentes e unificasse. Então, vereadora Marisa, eu estou retirando esse meu pedido. Uma, porque ele já foi resolvido. Ali na frente da loja do Julinho, Paredão Surf, já foi. Vou deixar apenas no meu pedido a do em frente ao Correio. Tá? Então, vice-presidente, eu vou retirar essa matéria e vou apresentar o mesmo número, só solicitando o esgoto em frente ao Correios. Tá, ok. Retirada a matéria, então. Essas foram as matérias votadas na ordem do dia. Antes de passar para as considerações finais, vou colocar em apreciação o pedido do vereador Biramar Machado em relação à antecipação do horário das sessões, das 19 para as 12 horas. Vou colocar em apreciação apenas nos meses de inverno, iniciando a próxima sessão no dia 3 de julho até o dia 28 de agosto. As sessões desta casa serão a ser realizadas às 12 horas. Coloque a apreciação dos senhores. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Vereador Guto Bittencourt. Vereador Biramar. Vereadora Eva Mesa. Vereador Jonathan Souza. Vereador Adilson Seixas. Vereador Eduardo Longo. Vou me posicionar contrário, vereador. Eu acho que o horário das 19 horas, apesar de a gente ter sempre um público baixo, eu acho que é um horário que facilita devido à maioria do pessoal não estar trabalhando, poder acompanhar o nosso trabalho daí. Então, eu sou um voto vencido, mas o meu posicionamento é contrário. Se for meio-dia, beleza, não tem problema, mas meu posicionamento é contrário. Então, com 8 votos a favor e 1 contra, as sessões dessa casa poderão ser realizadas a partir da próxima semana até o dia 28 de agosto, às 12 horas. Passaremos, então, para as considerações finais. Vereador Jonathan Souza. Adilson Seixas. Só quero fazer uma ressalva que eu tinha dito que eu não ia falar, mas Então como não se trata de administração, né, de poder executivo, eu vou falar. Estive conversando hoje com a gerente do Sicredi, a Tânia, o gerente do Banco do Brasil, o Diego, e depois, posterior, fui até o Banrisul para ver a portaria
sobre o fechamento da agência ali na parte ali para a gente utilizar ali no atendimento ali. E ele está bastante empenhado, porque até agora ele mandou um documento que esta casa tinha encaminhado em maio e ele não recebeu nenhuma resposta. E hoje eu fui ali e aí eu falei para ele o seguinte, ó, se as demais casas, ou seja, os 2 bancos que são as agências, oferecem esse serviço, é inadmissível que nós, Lavras, tenhamos um banco que não presta um serviço para nós adequado. Sendo que essa casa aqui, ó, todos nós, creio eu, que tenhamos as contas ali. E eu falei para ele, se ele manter fechada, eu vou me retirar dali, eu vou fazer a portabilidade, porque como um desabafo e um desrespeito da atual gestão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, disse que iríamos a Porto Alegre se fosse o caso, mas não aceitaríamos mais tanta perda como a gente vem perdendo nos últimos anos. Entendeu? E isso foi a minha manifestação a respeito dele. E estamos aguardando uma resposta para que a gente possa tomar outras medidas. Vereador Eduardo Longo. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Vereador Biramar Machado. Vereadora Eva Mesa. Somente agradecer a presença dos nossos visitantes e desejar uma boa noite a todos, senhora presidente. Obrigada. Mais uma vez agradeço a colaboração da assessora Ana Márcia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.